24, 23, tem gente que faz aniversário junto com Jesus, já ganhou um presente, pede mais nada para ninguém. Hoje nós iremos falar um pouco, irmãos, sobre a ressurreição de Jesus, como foi falado na quarta-feira, a crucificação. Então nós iremos falar sobre a ressurreição, e tem tanto assunto interessante, estou zerado aqui, Serginho, tanto assunto interessante sobre a ressurreição, que eu convidaria os irmãos a não perderem o próximo culto de quarta-feira, que terá algo mais dentro do propósito da ressurreição. Não dá para alongar muito devido à Santa Ceia. Considera-se que a Santa Ceia, você faz 2 cultos, um culto da palavra e um culto só para a ceia, Então é um momento que requer bastante da gente, até pela quantidade de pessoas que a gente tem na igreja. Então nós iremos fazer uma breve hoje sobre a ressurreição, e na quarta-feira a gente vai continuar aí. Amém, irmãos? Amém. Você está feliz, não? Amém. Tem que estar, amém? Comigo e com Jesus, tá? Então, por favor, o nosso tema de hoje é, sem demora, nosso tema de hoje, põe aí, por favor, minha filha. Deu bom, deu ruim? O computador bugou. Nosso tema de hoje é a ressurreição. Tira esse foco aqui, Francisco, por favor. Essa luz aqui, ó. Nosso tema de hoje é a ressurreição. Bom, vou trabalhar com algumas informações do culto antepassado, de quarta-feira, e um pouco da palavra de hoje também vai ser colocada de forma contínua na próxima quarta-feira. Tem coisas maravilhosas para a próxima quarta-feira, não que hoje não seja, Hoje nós iremos trabalhar dentro de um texto e iremos trazer algumas observações. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Lucas, no capítulo 23, verso 38, ok? Tem o tema? Não. Lucas 23, verso 38. Diz assim, Lucas 23, 38. Pode pôr a Bíblia, depois você põe o tema aí, por favor. Muito obrigado. Vamos lá. Assim, irmãos, uma tabuleta presa ainda acima dele dizia: esse aí é o rei dos judeus. Um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava: então você é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo o que está acontecendo contigo, condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem nada cometeu, mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje ainda você estará comigo no paraíso. Repete comigo, por favor, o verso 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje ainda estarás comigo no paraíso. No paraíso ou na cruz, devemos estar com Jesus. Senhor, fala conosco nessa manhã, que a Tua palavra tenha a prioridade, a primazia em nossos corações, que não sejamos mais ouvintes a ponto de esquecer do que foi falado no culto ao sair dessas portas, mas que a Tua palavra seja viva para a duração da nossa semana, que ela tenha sentido, que ela seja o farol que nós precisamos para caminhar os dias que nos restam nessa terra. Nos abençoe nessa manhã com a Sua presença, assim te oramos em nome de Jesus, amém? Vamos lá, o nosso tema de hoje é a ressurreição. Bom, hoje é domingo, irmãos? E biblicamente sabemos que Jesus ele morreu na sexta-feira. Sábado não se trabalha, não faz nada, costume judaico, e sábado é um dia sabático, então tem todas umas horas a ver no que nós iremos falar, o que vai acontecer. E hoje é domingo de ressurreição. Toda ressurreição considerada na Bíblia também, ou melhor, a ressurreição de Jesus tem a ver com a Páscoa antiga, dita por Moisés, colocada por Moisés. Eu não sei se os irmãos lembram de um culto em que eu fiz uma semelhança entre a Páscoa antiga e a Santa Ceia, em que descrevi aos irmãos que Jesus ele pediu um pouco de água por 2 períodos, no momento em que ele caminha pela via, e ele também teve sede quando ele estava crucificado. Aí pegaram e molharam na ponta do caniço assim, com a planta chamada isopo. Não é isopor, é isopo, que é uma planta no qual eles
molharam, encharcaram, era tipo uma esponja, esponjosa, aí molharam numa água, ou no vinagre que nós sabemos, e deram para ele beber, né? Essa mesma planta é aquela em que Moisés sacrificou o cordeiro e molhou no sangue do cordeiro e passou nos umbrais da porta. Então, tudo em que Jesus está vivendo é a antiga Páscoa do Antigo Testamento, toda ela, tintim por tintim, cada detalhe de forma minuciosa, tem tudo a ver. Na verdade, ele teria que cumprir todas as profecias, e essa é a intenção de colocar para vocês hoje. Por isso que não dá para trazer todo o conteúdo sobre essa ressurreição, porque é muito longo, as profecias, sabe, que Jesus fez cumprir, né? A cada palavra, a cada gesto, a cada momento, tudo tinha um episódio a ser cumprido. E hoje nós vemos aqui um texto inicial, em que todo mundo conhece. O texto nos remete a 2 ladrões que foram pendurados com Jesus. Quem eu disse? Que foram pendurados com Jesus. Eles estão um ao seu lado, à direita, e outro à esquerda. Por que eu trouxe isso aqui? Foi onde eu parei mais ou menos na quarta-feira, né? Os 2 ladrões foram crucificados com Jesus, e um deles, no verso 39, que é chamado até pelo texto, de forma muito educada, de criminosos, ele diz assim, pendurado ao lado dele, zombava. Então, aquilo que havia embaixo da cruz, também estava ao lado de Jesus, ou seja, todo tipo de zombaria, que quer dizer escárnio, sarcasmo, tudo que pode denegrir, manchar a imagem, tirar sarro de Jesus, houve até na cruz. E esses 2 homens que estão lá, eles já estão, pelo próprio texto que traz para nós a narrativa deles, que eles literalmente merecem estar naquele lugar, pois eles são 2 criminosos. Então estavam pendurados, e um deles, tomado de uma raiva, de um sentimento, mesmo condenado ainda, porém não arrependido, o texto diz que um deles disse para Jesus: você não é Cristo? Salve a ti mesmo e a nós também. Ou seja, mesmo reconhecendo que ele está pendurado, ou seja, não reconhecendo e sabendo onde ele está, ele ainda decide zombar de Jesus, dizendo: salva-te daí e me tira daqui. Quando eu olho esse texto desse homem, a narrativa dele, dá para ver que ele apenas quer sair daquela cruz que ele está, não para se arrepender e fazer tudo diferente, para tratar a casa dele diferente, para viver na sociedade diferente, não. A narrativa desse homem tão grosseira, tão estúpida, né? De ainda não tendo dó de quem está do seu lado, não reconhecendo quem está do seu lado, essa narrativa é de alguém no qual quer sair para viver a velha vida, a vida que ele vivia. Ele não está saindo dali para viver uma nova vida. Um exemplo, quem é batizado aqui nas águas, por favor, ok? No momento que você desceu as águas, você desceu para fazer o quê? Para ser um novo cidadão. Quando você vem na igreja, que você está desviado, está afastado, quando você vem entregar sua vida para Jesus, você vem na igreja para fazer o quê? Você vem até a frente do altar para quê? Qual é a tipologia que você vê? Olha, eu estou arrependido dos meus pecados. Não é coerente? Quando você vem aqui, você está no sinônimo de arrependimento. Quando você desce as águas, você está mostrando um arrependimento. Mas esse homem não, ele queria descer daquela cruz, daquele lugar no qual ele estava preso, ou seja, com prego, as mesmas crucificações que tinham para Jesus também eram expostas para ele. Ele queria sair para voltar para a velha vida, ou seja, a narrativa dele, o jeito grosseiro, de respeito que ele tem de Jesus, mostra que ali não teve arrependimento nenhum. Ele queria voltar para o mesmo lugar. O que a gente atribui de bom, olhando a grosseria desse homem? Muitas coisas. Porque, irmãos, se é para eu viver a velha vida, eu não vou pedir para sair dessa cruz. O que significa essa cruz para esse homem? Um momento de dor, um momento de dificuldade, uma prova que ele está passando, uma tribulação, aplicando para a gente. Mas para que eu vou desistir dessa luta no qual eu tenho que encarar? Por que eu digo isso? Porque logo após você vai reconhecer o outro assassino, que também é chamado de criminoso. Mas o outro, no verso 40, o outro repreendeu. Então faça uma comparação de um para o outro. Ele diz umas coisas grosseiras para Jesus, e o outro, ele repreende o próprio assassino. Ladrão convertendo ladrão, criminoso convertendo um criminoso. O outro criminoso repreendeu e disse: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos. Olha só a conversa de alguém. Você entende que pelo nível da conversa dá para ver o nível do arrependimento, do entendimento, né? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas esse homem nada de mal cometeu, nada algum. Aí ele olha para Jesus igual o outro olhou.
E o outro falou: ei, salva-te e me tira daqui. Agora ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, por favor, lembra-te de mim ao entrar no seu reino, como nós lemos, ao vir no seu reino, né? Dá no mesmo. Lembra-te de mim depois desse processo. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje, porque ele morreria naquela sexta-feira, ainda hoje, isso aqui deve estar por volta de 3 horas da tarde, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós olhamos esses dois ladrões, a gente deve aplicar a nossa vida. Talvez esteja aí o ladrão da direita no seu lado, o ladrão da esquerda no outro lado. Nós somos esse criminoso. Agora, qual o motivo que a gente quer se abster de uma prova dessa aqui? Para voltar à velha vida? E esse ladrão deixa tanto ensinamento para a gente, mas tanta coisa. Qual o motivo em que eu vou pedir para essa prova passar? Qual o motivo que eu vou pedir para Jesus me tirar desse processo? Para quê? Para viver a nova vida. Nós temos também, por outro lado, muitas pessoas que pedem não para Jesus tirar da prova, mas para Jesus abençoar a sua vida, abençoar as suas decisões. E depois que a pessoa é abençoada, depois que ela consegue tudo aquilo que ela queria, o que é que ela faz? Ela volta às velhas práticas antigas, no qual esse homem mostra para a gente, da sua fala, da sua grosseria, no qual ela queria. Então, irmãos, a gente não tem opção. Repete comigo: ninguém aqui tem opção. Qual é a opção que nós temos? Estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque uma vez que eu tiver uma folga na minha vida, certamente eu vou voltar a descer dessa cruz para praticar tudo aquilo que esse homem desejava praticar. Agora me traz à memória esse outro criminoso. Era um criminoso sentenciado? Era um criminoso sentenciado. Sentenciado à morte, sentenciado à morte. Ele morreu. Os dois foram quebrados seus pés, ao contrário de Jesus, que não teve nenhum os ossos quebrados. Desculpa, os pés não, dos joelhos dele, era dado uma porrada tão forte sobre os seus joelhos, que desconjuntava tudo, ele perdia as forças dos seus pés, sendo assim quebrados, e eles foram mortos por asfixia, nessa cruz aqui, os dois. Só que na hora de chegar até Jesus e fazer o mesmo processo, porque já era tarde, já era 3 horas da tarde de sexta-feira, e o costume judaico em que o sabático entraria às 6 horas de sexta-feira, que já era um novo ciclo, assim como nós comemoramos também o nosso Réveillon não é meia-noite, nosso Réveillon é no entardecer, assim como Deus considera, ou seja, 5h59, 6 horas da tarde, já é outro dia. A Bíblia não diz noite, a Bíblia diz manhã e tarde do primeiro dia, manhã e tarde do segundo dia, manhã e tarde do terceiro dia, e assim vai, ok? Agora, por que eles quebraram a perna desses homens aqui? Porque já estava recaindo a tarde, já viria o sabático, e nem o morto poderia estar pendurado, tinha que resolver aquilo de forma imediata. Então, de forma rápida, eles foram lá, quebraram as pernas dos 12 prisioneiros, e do nosso Senhor, para se cumprir a escritura, que a gente vai ver mais na frente, não quebraram as suas pernas, apenas lançaram uma lança ao seu redor, ao lado, e como foi falado sobre no culto de quarta-feira, não saiu sangue, a não ser sangue misturado com água do seu lado, e disseram: ele está morto, ok? Agora, o que a gente aprende com esse ladrão, que a gente vai dizer ladrão bom? Tem um ladrão bom, pessoal? Tem um ladrão bom, não? Tem ladrão bom? E o Robin Hood? Aquele que roubava dos ricos. Não existe ladrão bom, existe ladrão arrependido, que é o caso desse homem aqui. Ele dá uma lição de moral pregado. Irmãos, deixa eu dizer para você, tudo aquilo que Jesus está sendo exposto, toda aquela dor que foi falada na quarta-feira, Jesus está sofrendo aquela dor, e esse ladrão a mesma coisa. Então veja que não foi fácil para Jesus, e não foi fácil para esse criminoso, porque quem quer faz, irmãos. Quem quer, meus irmãos, faz, não tem como ter outro argumento. E ele olha para Jesus, e ele repreende o outro, ele virou um evangelista, um pregador na cruz. Ele olha para o outro ladrão e fala: rapaz, cala sua boca, a gente fez aqui por merecer. Ele está reconhecendo o que levou ele naquela cruz foram os pecados dele. Ele está dizendo: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não mereceu nada. Certamente ele já tinha ouvido alguma pregação de Jesus antes, sim ou não? Com certeza, conheceu, reconheceu quem estava do lado. Nós merecemos estar aqui. Aí ele olha, diferente do outro, ele não pede para sair da cruz. E o que ele pede? Ele pede: lembra-te de mim ao entrar no teu reino.
O maior do que a gente pedir os alívios em que Jesus pode nos dar na caminhada, melhor do que pedir Jesus para tirar essa prova, é pedir para não tirar o teu nome no livro da vida, irmãos. Dá para ir gemendo nessa prova? Vai gemendo. Dá para ir chorando? Vai chorando. Mas, irmãos, não pede para descer da cruz, porque quem está de pé vigie para que não caia. E quando a gente faz um paralelo desses dois ladrões, nós vimos que um queria sair daquela cruz, daquela prova, para viver a velha vida. Irmãos, da onde nós saímos? Da onde você saiu? Pergunte para a sua alma, de onde o Senhor tirou a sua alma? Quantas toxinas tinha na sua alma? Quantas informações tinha na sua alma? Quantos atos cruéis nós praticávamos antes de estarmos sentados aqui nessa manhã de domingo, 1º de dezembro, hoje lavado e remido, comprado pelo sangue de Jesus? O que eu segurava, o que você segurava antes de nós segurarmos aqui o cálice e a ceia do Senhor? O que nós fazíamos, irmãos? Com quem nós conversávamos anteriormente a esse dia? Será que nós iremos pedir para nossas tormentas se cessarem, as nossas lutas se cessarem, para que nós podemos voltar com esse argumento do primeiro criminoso, as mesmas práticas antigas? Será que nós iremos pedir ao Senhor para aliviar a nossa bagagem? Será que teria alguém aqui de forma grosseira dizendo: Senhor, me tira dessa prova hoje, eu não aguento mais, se tu não me tirar, olha, eu não sei o que vai ser de mim? Que isso, irmãos? Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, irmãos. Isso deveria ser uma prática nossa todos os dias. Senhor, ainda que esteja doendo, ainda que não esteja entendendo, ainda que esteja na dor, só não tire o meu nome do teu reino. Sabemos, irmãos, que diversas pessoas que estão aqui, bem lotada a igreja hoje, agora de manhã, então nós temos mais de 1000 pessoas nesse lugar com facilidade, irmãs. Suponhamos aqui que 90% estão passando por alguma dificuldade, alguma luta. Isso é bem notório. Por exemplo, quem hoje tem uma guerrinha, ainda que seja pequena, para lutar aí, levante sua mão, por favor. Está vendo? Agora, vale a pena desistir nessa guerra? Vale a pena sair dessa cruz? O que significa? Qual a lição que esse ladrão deixa para a gente? Ele está sofrendo, assim como Jesus está sofrendo. Ele está ao lado de Jesus, mas ele não desce da cruz, ele não sai do propósito, ele só fala assim: Senhor, não saia do meu lado, lembra-te de mim ao entrar no seu reino. Aí tem duas colocações aqui que são ditas aqui: cruz e paraíso. Repete comigo, por favor: cruz e paraíso. Ele estava com Jesus na cruz, e ele também estava com Jesus no paraíso. No paraíso ou na cruz? O que significa paraíso para a gente? No dia bom ou no dia mau? No dia que eu quero ou no dia que eu não quero? A cruz para muita gente é pesada, e é mesmo. Como é difícil passar por alguma luta. Mas, irmãos, seja na cruz ou seja no paraíso, seja no dia mau ou no dia bom, nunca devemos almejar e deixar de desejar que Jesus esteja do nosso lado. Melhora para mim aqui, tira esse eco para mim, é só botar um pouquinho de grave. O texto traz lição para a gente de uma vida comum, de alguém cujo deixou para a gente lições. Qual a lição que nós tomamos hoje aqui? A lição que nós tomamos é que esse primeiro homem simboliza para a gente as nossas lutas e as nossas guerras. E que esse segundo homem, tendo a mesma dificuldade que o outro ladrão, tem um discurso diferente. Já viu? Tem gente passando pela mesma luta. Suponhamos aqui, duas pessoas do seu lado estão desempregadas. Uma pensa diferente: Deus não me ama. A outra fala assim: Deus está me testando. Duas pessoas estão aí, uma está enferma e a outra também, talvez a mesma enfermidade. A outra está dizendo assim: Deus vai me matar. A outra está dizendo: Deus vai me curar e eu vou glorificar o nome dele. Você está entendendo? Que todo dia tem dois ladrões na cruz e com reações diferentes. Todo dia, estou olhando o Bruno e Liliane, de repente para casar hoje aqui. De repente, no casamento, tem um que está pensando igual o primeiro ladrão, né? Eu vou chutar o pau da barraca, não aguento mais isso. O outro: calma, esqueceu que isso aqui é um processo, o mais importante para a gente é o paraíso? Então o que a Bíblia deixa de lição para a gente? Essa vida é passageira, não vale a pena largar a cruz para voltar lá para fora de novo.
Não vale a pena largar as suas provas para estar lá. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse segundo ladrão deixa para a gente essa lição: não descer da cruz, não abandonar a fé, não largar o processo, porque haverá uma grande recompensa. Bota no ombro de quem está do seu lado aquele tapinha e fala: irmão, tem um paraíso te esperando, mas só para quem suporta a cruz. Serginho está ótimo. Só para quem suporta a cruz. Quem nega a cruz não tem paraíso. Então existe um paraíso nos esperando. Para quem? Para aqueles que não desistem da cruz, para aqueles que não querem descer da cruz, para aquele que não nega o nome de Jesus, aqueles que estão chorando, aqueles que estão gritando, aqueles que estão gemendo, seja qual for o seu processo, seja qual for a sua dor, física, espiritual, emocional, sentimental, seja qual for a área da sua vida que hoje você está num processo doloroso. Quando a gente fala de cruz, parece que é para sorrir, mas é aquilo que faz a nossa alma gritar, gemer, é processo, é dor. Então quando a gente vê o cara pendurado, você imagina o processo da sua vida também, que pode ser doloroso, mas aquele que pediu para descer, aquele que queria desistir, ele não teve uma palavra do paraíso, mas aquele que diz: eu estou crucificado com Ele, só te peço uma coisa, Senhor, eu não vou desistir dessa prova, eu não vou abandonar a minha fé, mas me dá uma convicção, uma segurança. O que você quer, meu filho? Eu quero que o Senhor lembre comigo, quando o Senhor entrar no seu paraíso, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A resposta é imediata, imediata. Então não tem como desistir. Fala para quem está do seu lado: proibido desistir. Desistir é para os fracos. Até parece, você não conhece a minha dor maior do que essa? Tem gente que potencializa o que está acontecendo, né? Às vezes é até pequena, fala: nossa, estou no maior momento da minha vida de luta, tudo. Já passou luta maior do que essa e está aí vivo. Eu quero que você pense nas lutas que você já passou, em que não fizeram você desistir. Você acha que essa vai fazer você desistir? Já passou coisas piores, né? Já fez coisas meu Deus, deu nó em pingo d'água, e essa tempestadezinha vai fazer desistir? Vai não. Você está crucificado, e quem não desce da cruz tem um paraíso. Pergunta: quem quer ir para o céu? Então a cruz é a única possibilidade para vocês, para nós. Você vê que o texto ele termina de forma educada, falando apenas de um e não do outro. Por quê? Aqueles que negam uma cruz não tem mais história, não tem mais futuro, não tem mais opção. Então nós não temos opção. Não devemos arredar mão da nossa fé, não devemos reter a nossa confiança, não devemos negar Jesus em hipótese nenhuma, porque o paraíso é logo ali. Amém? Mais adiante, a gente vai enxergando aqui mais algumas coisas que vai acontecendo. Após ele dizer para esse homem assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso, o texto continua dizendo no verso 44, já era cerca do meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Então o texto mostra para a gente, de meio-dia até 3 da tarde, houve uma escuridão, ou seja, o dia se transformou em noite. O sol foi embora, veio uma escuridão, a luz do sol desapareceu, e a cortina do santuário do templo rasgou no meio-dia. Então Jesus chamou em alta voz e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deu o último suspiro, e nesse momento em que ele deu o último suspiro, o véu se rasgou de cima a baixo. E é interessante como foi cantado há um tempo atrás. A coisa mais esperada de todos os tempos era o sacrifício anual, semanal, diário, de cada hora, de cada segundo, no qual o homem tinha que fazer. Em todo o Antigo Testamento é arrastado, é pesado. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver o que Deus tem de ordenança. Suzana, você vai ver o que Deus tem de ordenança.
você vai ver o sacrifício que é para um homem ter comunicação com Deus, ou seja, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então em todo o Antigo Testamento havia sacrifícios de aves, de animais, ok? Seja menor ou maior, para a expiação do pecado de todos os homens. Como eu já falei sobre aqueles 2 cordeiros, aquele que era imposta a mão, e o pecado anual de todo Israel era colocado ali, a nação estava perdoada, mas no dia seguinte já havia aqueles que haviam pecado, agora tem que esperar o próximo sacrifício. Só que no momento que Jesus está pendurado aqui, tem ainda o tabernáculo que foi construído. No momento em que ele está aqui, não se sabe, dizem que a arca da aliança não estava lá, mas o tabernáculo estava, o lugar santíssimo estava, o lugar da oração estava, e ainda tinha uma cortina que dividia o que é santo do santíssimo lugar. O santíssimo lugar, somente esse sacerdote que fazia intermédio pelo povo tinha acesso, e ainda assim com alta periculosidade. Ele amarrava sobre a sua cintura uma corda, porque se ele entrasse e tivesse em pecado, se ele entrasse e Deus não recebesse a oferta do povo, ele morria naquele mesmo lugar, e ele só saía de lá puxado pela corda que ele havia sido amarrado aqui. Só que nesse momento em que Jesus está pendurado naquela cruz, ele dá o último suspiro e diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E nesse exato momento em que ele diz está consumado, aquele véu que somente um homem tinha acesso, agora as crianças têm, agora os adolescentes têm, agora o idoso tem, agora o homem tem, a mulher, o homem comum consegue entrar no Santo dos Santos hoje. Uma pessoa comum consegue ter acesso livre ao Pai, porque o que separava não separa mais. O que era só para um sacerdote, agora nós somos nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Hoje nós somos aqueles que podemos entrar com toda a confiança dentro do Santo dos Santos. Quem tem intimidade com Deus através das mãos, através das vozes, quem tem acesso livre, reais aí nessa manhã, no tamanho da sua fé, nada e nem ninguém poderá vos separar do amor de Deus agora, que foi unido através do sacrifício de Jesus. Digam glória a Deus nessa manhã bem alta aí, meu irmão. Seu Marco e Dona Creuza, hoje nós podemos ir direto, sem parada, ok? Hoje você vai num voo direto, orou com confiança, cheio de fé, a sua oração é ouvida no mais altos céus. Então alguém fazia a intermediação por você, alguém recebia a sua oferta. É como se, por exemplo, se eu chegasse assim e falava: Eduardo está aqui na frente, poxa, pastor, ore para Deus para mim, peça a Deus alguma coisa, aí ele me coloca uma causa, aí eu vou aqui, peraí, deixa eu ver se Deus quer te atender, né? Deus, ó, o Eduardo está ali, é chato pra caramba, me liga o dia inteiro, mas ele está pedindo um negócio aqui com o senhor, eu queria ver se, sabe, isso acabou, eu saí. Agora é ele direto. E eu entendo que tem a ver o que eu vou falar, tá? Mas se for só isso, eu acredito que cai numa descredibilidade absurda. O que eu quero dizer é que tem gente que poderia, antes de pedir oração para alguém, já falar com o Pai direto, mas ainda não entendeu que o véu rasgou para ele também. Sabe, bota no grupo, bota no Instagram, bota no Facebook, pede a irmãzinha de fé, mas não dobra o joelho para falar: irmão, você é um novo sacerdote hoje, perante o Senhor. O véu, a cortina que separava, para mim, também separou para você, rasgou para você. Não existe quem Deus ouve mais, quem Deus ouve menos. Esse aí tem muita intimidade. Meu irmão, você pode ter a mesma intimidade. A Bíblia diz: quando entrar no teu quarto, fecha a tua porta, ore o teu pai que está em secreto ele te responderá. Agora, colocou diante de Deus, beleza, chama os intercessores, chama aqueles que você pode confiar, aqueles que podem lhe ajudar no processo, aqueles que podem dar a mão, mas não deixe de colocar perante a Deus. Seria um crime, seria como se você estivesse dizendo assim: ó, a cruz foi em debalde para mim, anátema,
Ou seja, isso não valeu para mim não, eu ainda continuo confiando nas pessoas. Sim, confie nas pessoas, mas joga maior confiança, se não a totalidade dela, 100% para Deus. Porque está consumado, meu irmão, quer dizer, já acabou aquele ritual antigo, o sacrifício foi feito. Qualquer outra oferta do Antigo Testamento tinha um prazo de validade. Essa não, acordou de manhã, ainda está em validade. Vai acordar amanhã, ainda está em validade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo amor de Deus, temos livre acesso a Deus, irmão. Então o véu se rasgou, de cima a baixo. Você sabe o que é isso? Não ficou nenhuma costura para você dizer, ainda tem um pedacinho, não, irmãos. Não coloca dificuldade naquilo que a Bíblia já é claro. Deus ouve a nossa oração e ponto. Nós temos livre acesso e ponto. Ah, mas o fulano é pecador. Não estou perguntando o nível do pecado que você tem, porque Jesus conversou com um ladrão na cruz. Eu estou perguntando se tem alguém aqui querendo bater um papo com o Pai. Perguntar mais uma vez, tem alguém aqui nessa manhã querendo bater um papinho com o Pai? Está liberado. Está liberado. O véu se rasgou. E ele exclamou, deu o último suspiro, dizendo, Yahvé. Uau, que bacana. Quando o oficial romano, olha o que diz no 47, supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, sem dúvida, esse homem é um homem inocente. Os soldados que escarneciam, zombavam, agora reconhece que é um homem inocente. Reconhece, na verdade, que tudo que foi falado era verdade. E, irmãos, aqui para a gente, aqueles que zombam da gente, verão que Deus vai nos responder, irmãos. Deus vai nos responder. Aquele que desdenham da gente, que ele fala, até parece, sabe aquelas falas assim? Até parece, quero ver. Vai ter que reconhecer como esse soldado romano, que Deus vai nos responder sim. Tem alguém comigo aí? Não? Olha o que diz o autor em Hebreus, capítulo 10, verso 19. Muito conhecido, alguns gostam demais do que vai ser falado aqui agora. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, Hebreus 10, 19, por favor. Portanto, irmãos, vamos? Hebreus 10, 19. Oi? Beleza. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no Santíssimo lugar. Está comigo a mesma coisa? Não? Hã? Portanto, irmãos, por causa do quê? Podemos entrar com o quê? Pelo amor de Deus, segura a mão de alguém que está do seu lado bem forte. Se ela não gritar, você não para de apertar, até ela gritar. Não, aperta a Aninha, ela tem que gritar. Ei, é com confiança. Sabe o que a Bíblia não gosta? De uma fé oscilante. Olha o que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a quem? Deus. Eu preciso orar com mais fé, irmãos. Não é o tamanho da minha oração, sabe? Quando Jesus ele diz para Pedro, homem de pequena fé, não é o tamanho da fé, mas é que ela é curta. Você vê que Pedro caiu sobre as águas, é que a fé que Pedro tinha era para levar ele do outro lado, mas ele caiu, ele afundou. Não é o cara que ora mais, irmãos, pare com essas coisas de vocês achar que a tônica, o grave da voz, quem ora bonito, usando o dicionário, Deus ouve mais rápido. Não, você acredita que o salmista falou, antes que saia uma palavra no meu coração, tu já sondaste? Tem gente orando em espírito, que está mais rápido que quem está orando verbal. Porque de repente os lábios estão ali para enfeite, mas de repente o coração está como? Queimando para Deus. Olha o que ele diz para a gente, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, não é por causa de mim nem de você, irmãos, é por causa do sangue de Jesus, devemos ou podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Sabe o que quer dizer agora? Por exemplo, cada oração, imagine só, faz assim, por favor, um monte, gente do céu, um monte de ar foi lançado acima, não foi? Você consegue entender? Não ver, mas você consegue entender que os nossos ares foram lançados para cima?
Sim ou não? A mesma coisa quando nós, quer ver, dá um glória. Isso vai para onde, irmãos? Quando você está aqui, não é igual um ou dois que estão cansados, sabe, se dedicaram no sábado, fim de semana, e chega no culto para dormir. Não é sobre isso não, entendeu? É sobre quem está ouvindo a palavra, quem está entendendo a palavra, quem veio de verdade para cultuar a Deus. Essa pessoa se cumpre aqui, ó, ela está com confiança na resposta da vida dela hoje. Ela está viva. Ela decidiu poupar a energia de ontem para gastar hoje para Jesus, ó. Então ela está com confiança. É uma mão erguida como a sua, é uma voz mais elevada. Tudo isso, ó, está entrando aonde? No santíssimo lugar perante ao Senhor. Só quem tem confiança aí, meu irmão, reage aí no seu lugar do tamanho da sua fé. Então entramos com total confiança. Por quê? Não existe quebra-mola no céu, irmão, para ficar freando. Não existe redutor de velocidade no céu. Talvez você olha no mundo da cosmovisão essas coisas aqui, você acha que no céu tem guarda de trânsito para mandar você. Espera aí, irmãos, deixa o outro passar. Não. Por que eu quero dizer isso? De repente você está aqui dizendo, não, já tem gente orando. Espera aí, Deus deve estar ouvindo a orar. Irmãos, lá as vias são mais extensas do que você possa imaginar. O que eu quero dizer para você é que não está entupido o ouvido de Deus para que não possa ouvir a sua oração. Nós podemos estar todos nós aqui agora, quer ver? Todo mundo no crente vai dizer amém. 1, 2, 3. Amém. Deus sabe o timbre de voz de cada um. A gente se confunde. Eu não sei mais quem falou, mas Deus não. Ele até diz uma coisa que é bom você saber: o seu nome está gravado na tábua da mão dele. Então cada vez que você tem uma reação, tem um sinal lá em cima dizendo, é ele, é ela. Eu posso nem falar o seu nome, mas existe uma câmera super real do céu sobre esse lugar. Não é sobre esse lugar, é sobre onde você anda, onde você mora, onde você trabalha. Que todas as suas ações, reações, orações são ouvidas perante a Deus. O véu que separava já não separa mais. Não há engarrafamento no céu, não há um guarda de trânsito mandando você parar. Pode acelerar esse negócio aí, vamos para cima igual rolo compressor, já deu certo. Mas como é que nós temos acesso ao Santíssimo Lugar? No verso 20 diz, por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho, através da cortina que levava ao lugar santíssimo. Uma vez que temos o sumo sacerdote, que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada, graças a Deus. Poxa, pastor, eu pensei que Deus não me ouvia. Essa consciência já foi liberada, um perdão sobre ela. Nós temos livre acesso a Deus, ok? O nosso corpo foi lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar. Fala para esse irmão do seu lado aí, eu tenho agora autoridade para falar. Para de ser vacilão, rapaz. Estou dentro da palavra, né? Pastor, cheio de gíria, cheio de colocação aí, né? É ou não é, Dai? Já pensou um presente nesse aniversário? Quer? Recebe. Então o texto diz para a gente, no verso número 23, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel. Quem é fiel, irmãos? Quem é fiel? Não, por favor, o pessoal de casa acho que não está ouvindo. Quem é fiel? Deus é? E Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Só quem tem promessa aí nessa manhã, reage aí no seu lugar, no tamanho da sua fé, meu irmão. Tem promessa? Salmo 118 diz, não morrerei, antes viverei para que Deus possa cumprir as suas promessas em mim. Ok?
Então apeguemos por quê? Porque Deus é fiel e Ele vai cumprir a sua promessa. Pensamos em como motivar uns aos outros. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Agora, tudo isso do véu se rasgar, véu, sabe, se abrir de cima e embaixo. Olha como é que o autor de Hebreus deixa para a gente uma colocação, uma chave final, em que a gente não pode jamais se perder. Veja bem o que ele diz, e não deixe de nos reunir. E algumas traduções, a saber, a corrigida atualizada diz, não deixando de congregar. Então qual é a ferramenta do diabo? Tirar você daqui. Se você sair daqui, você perde a oração, a convicção da sua fé. Você está vendo, irmão, sozinho, você consegue dar um grito desse em casa sozinho? Dá? Não tem como, você vai ficar, estou passando vexame, quer ver agora? Dá um grito de glória aí. Você entrou no bonde andando com todo mundo, né? Você não quer nem saber. Até o tímido gritou. Está vendo como que esse lugar, né? Ele é incrível. Então, como que ele termina? Quer ter livre acesso a Deus, né? Entende que o véu se rasgou? Então seja responsável. Não deixe de congregar. E o que a gente mais vê hoje é a gente dizendo assim, não precisa de igreja, tem um livre acesso. Só que ele diz, mesmo você tendo livre acesso, você precisa congregar. Você precisa estar junto. Você precisa ser corpo, está comigo aí não? Então todo sucesso está onde? No congregar, irmãos. No congregar. O congregar é como eu falei aqui agora, tem gente que é tímida demais. Aí você pede para dar glória, a pessoa dá. Pede para levantar a mão, fala, levanta a mão. Aí você levanta ela, vou levantar, ninguém está vendo. É desse jeito aí, entendeu? Aqui o improvável, ele faz coisas que nem ele imagina. Quer ver? Dá glória. A dona Ritinha, Dona Ritinha levantou as duas mãos, só para testificar aqui, né, Dona Rita? Então, irmãos, o véu do templo se rasgou, beleza? Jesus deu um grito, o véu do templo se rasgou, ele vai continuar. Agora é por volta de 3 horas da tarde. Qual o perigo que está acontecendo aqui agora? O sabático vai iniciar daqui a um tempo, e tem todo um ritual, né, de tirar, falei na quarta-feira, Carlos, se tirar o corpo da cruz, um corpo comum, Xanda, era geralmente colocado no cemitério, onde os ossos eram, todos eles em decomposição lá, o corpo, etc. Só que tem um processo agora, em que vai acontecer com Jesus, o que não acontece com os outros ladrões. Pergunta para mim o quê? Um cuidado com o corpo. Irmão, quando eu falo corpo de Jesus, o corpo de Jesus sempre é atribuído à igreja. E veja bem como isso combina com a gente. Havia um homem bom e justo, chamado o quê? José. Verso 50. Lucas 23, verso 50. Havia um homem bom e justo chamado José. Um homem bom e justo chamado José. Isso aí, membro do conselho do líder do povo. Sabe quem esse cara é? Esse cara é aqueles que ele estava junto, compactuava da mesma função, tinha a mesma autoridade, daqueles que concordaram e mandaram crucificar Jesus. Só que o texto apresenta para a gente que ele não concordava com o que mandaram fazer, mas ele compactuava com a mesma função. E esse cara era muito importante, só que a voz dele foi invalidada. Ele deu conselho para não fazer isso, mas tinha que acontecer, né? Aí o texto enaltece ele, dizendo que ele é um homem bom e também justo, chamado José. Mais abaixo nós iremos entender o porquê que nós chamamos José de Arimateia, devido à sua cidade, ok? Então o nome dele era José, membro do conselho do líder do povo, mas não tinha concordado com a decisão dos atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, esperava a vinda do reino de Deus. Ele estava lá com eles pela função. É como, por exemplo, suponhamos aqui que aqui tem policiais aqui. Você está na corporação, talvez do estado do Rio de Janeiro, todo mundo acha que a corporação ela é corrompida, etc e tal. Você pode estar no meio deles, mas pode ser diferente, temente a Deus, igual José de Arimateia. Você pode estar num trabalho onde todo mundo é perverso. Pastor, no meu trabalho ninguém presta, mas você pode ser um José de Arimateia, nunca esqueça disso lá.
Você pode ter toda a importância lá, estar do lado deles lá, eles fazerem coisa errada, mas você não. E o texto mostra que isso é possível. Esse José de Arimateia, ele esperava a vinda do reino de Deus. Foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Como já havia morrido, ele pediu. Desceu o corpo de Jesus da cruz, enrolou no lençol de linho e colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde. 3 horas da tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar, ou seja, já ia iniciar o sabático. O que é o sabático? No judaísmo é o descanso, então não poderia mexer nem tocar em coisa imunda, não podia fazer nada, então tinha que correr com o trâmite, e ele vendo essa necessidade, o que ele fez? Vou ajudar com o que eu posso, a influência que ele tem, só que ele se expôs demais. Por quê? Agora aqui está o Pilatos, todos os soldados zombando, todo mundo, e ele vai se expor, vai dizer, no momento de crueldade, onde a religião, Jesus mais precisa dele, ele não se omite, ele não se nega, ele não se tem o seu cargo como prioridade, ele diz, Jesus precisa de mim, eu vou me expor. Ele chegou para Pilatos e falou, Pilatos, eu confio nesse homem, eu concordo com esse homem, não queria que vocês fizessem, eu quero pedir o direito. No momento que ele foi lá pedir o corpo de Jesus, ele está se expondo à sua fé. Ele foi para Pôncio Pilatos, o governador de Jerusalém aqui, e pede o corpo de Jesus. E ele pega o corpo de Jesus de forma carinhosa. Outros, na quarta-feira a gente vai trazer, outros comentaristas dos outros evangelhos dizem que quem estava com ele era Nicodemos. Quem é o Nicodemos? Aquele do evangelho de João, de capítulo 3, que vai ver Jesus à noite, né? Ele vai com Nicodemos, os dois de grande influência, né? Foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, desceu da cruz, enrolou no lençol de linho e colocou num túmulo novo que havia escavado na roça. Isso aconteceu na sexta-feira, dia de preparação, enquanto o sábado ainda estava para começar. As mulheres, presta atenção, as mulheres da Galiléia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo dele foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias. Quem está dito aqui nos outros evangelhos é Maria de Magdala, Madalena e Salomé também, ok? Então foram para casa preparar perfumes para ungir o corpo do Senhor. No sábado descansaram. Atenção, o texto se retrata em 3 dias, tá? No sábado descansaram, prepararam o óleo aromático. Na sexta-feira descansaram. No sábado, como exigia a lei. Para quê? Para que elas pudessem fazer o efeito num domingo de manhã. Dá uma atenção aqui, Mateus capítulo 28, verso 1, por favor. Mateus 28, verso 1. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Magdala e outra Maria foram visitar no túmulo. Então elas prepararam, pode voltar lá o texto inicial, elas prepararam todo tipo de óleo aromático para embalsamar o corpo de Jesus. Tem outra coisa que também vale muito acrescentar aqui, é que José de Arimateia, nos outros comentários, diz que ele só rolou a pedra. Aí houve um burburinho entre os guardas e Pilatos, dizendo assim, olha, esse homem ele é muito perigoso, ele andou dizendo aí que ao 3º dia ele ia ressuscitar. Acho bom mandar um destacamento de soldado para guardar o túmulo e acho bom selar. Aí o texto diz claramente que selar o túmulo, ou seja, colocar uma cola, como nós conhecemos, né, um betume ao redor daquela pedra, para que não fosse removida. E um destacamento, irmão, um grupo de muitos soldados para guardar o corpo de Jesus, ou seja, antevendo que se ele ressuscitasse, na verdade eles estavam com receio, não da ressurreição, que eles não criam, né? Mas estavam com receio de discípulos irem lá, roubarem o corpo de Jesus, depois criasse uma fama, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Só que o texto mostra para a gente que nenhum discípulo estava lá, todo mundo foi para casa, porque era o sabático. Mas na manhã cedinho, de madrugada, as mulheres foram lá embalsamar. E aí nós iremos ler mais um pouquinho. Mas o interessante na quarta-feira, o interessante para a gente aqui, é agora atribuir esse homem, José de Arimateia. E juro para você que quando eu comecei a ler sobre ele, eu decidi não falar muitas coisas da ressurreição ainda hoje. Só um trecho. O que José de Arimateia deixa de lição para a gente? Para todo cristão. José de Arimateia, o nome dele quer dizer Iosef. Repete comigo, Iosef. Yosef quer dizer, Deus acrescentará. Repete, por favor. Então, José quer dizer Yosef. E a palavra Yosef no original quer dizer, Deus acrescentará. Quando
a gente aplica o que esse homem foi capaz de fazer, ele está cumprindo uma profecia. Dá uma olhada aqui, Isaías 53, verso 9, por favor. Isaías 53, verso 9. Isaías 53, verso 9. Isaías 53, verso 9. Olha então. Não havia cometido nenhuma injustiça. Esse texto retrata a morte e crucificação de Jesus detalhada, como aconteceu. E o texto diz assim: não havia, pessoal de trás, vem para frente, vocês estão conversando. Não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia se enganado, ou enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como quê? Como criminoso, falando de Jesus, correto? Colocado num túmulo de um homem, ele foi colocado num túmulo de um homem o quê? Quem é ele? José de Arimateia, que é a sua cidade, o seu nome José. O nome dele traduzido quer dizer Iosef, que Iosef quer dizer o quê? Deus acrescentará. É uma palavra profética que você vai direcionar a pessoa que você mais ama que está do seu lado. Fala assim: Deus vai lhe dar muitas coisas, porque num dia que o corpo de Jesus, chamado igreja, precisar, você vai atender esse pedido. Profetiza riquezas físicas e espirituais sobre a vida dessa pessoa. Profetiza portas abertas sobre a vida dela. Fala para ela: você é Iosef, Deus acrescentará sobre a sua vida. Quando o corpo de Jesus estiver precisando, Deus falar das pessoas ricas, os primeiros ajudadores. Alguém aí quer receber esse dom? Iosef, Deus acrescentará. Só que ele deixa muito mais lições para a gente ainda. Não é só isso. E algumas lições são colocadas para nós observarmos hoje aqui. Ele entendeu, Cíntia, a urgência em que tinha a obra de Deus. Por exemplo, estamos entre 3 horas e 5h59 da tarde. Não se sabe exatamente o período, mas já o sol está, o dia está terminando. Nem digo o sol está se pondo, que já era noite, pelo episódio que acabou de acontecer, mas a hora do judeu estava terminando, ou seja, a qualquer momento se instauraria o quê? O sabático. Então não poderia mais mexer. Se José ou Iosef não houvesse pegado o corpo de Jesus, possivelmente não teria a ressurreição como foi acontecido e antecipadamente dito para a gente. Então, quando nós olhamos a ressurreição, nós também olhamos a volta de Jesus, pois não dá no mesmo? Assim como José colaborou para que Jesus saísse dentre os mortos, assim nós, os José de hoje, aqueles que Deus vai acrescentar, também vai colaborar para que a mensagem do Evangelho continue sendo propagada, porque o que há de vir virá e não tardará. Iosef, nos seus dias, ele contribuiu pelas horas que Jesus viria, sairia de novo daquele túmulo. E hoje nós estamos aqui, que Deus está acrescentando força, energia, fé, condição, seja física, espiritual para a gente. Por quê? Porque nós também somos Iosef de hoje. Nós somos aqueles que Deus tem acrescentado fé, perseverança, Deus tem acrescentado vida para a gente, Deus tem acrescentado força, Deus tem acrescentado recurso. Por quê? Porque nós estamos aqui para dizer: Maranata, qualquer hora Ele vem. Tem alguém aí? Cadê o Iosef nessa manhã aí, meu irmão? Cadê o Iosef nessa manhã aí? Reage o tamanho da sua fé, meu irmão. Então ele precisaria ter um tempo bem corrido, porque já era véspera da Páscoa. E ele também teve coragem, repete comigo: coragem. Coragem para se identificar. Irmãos, aqui eu queria que vocês dessem uma atenção. Por quê? Porque Iosef, ele se comprometeu, ele poderia ser chamado de traíra. Ele poderia dizer: você está traindo uma gente, tanto para Roma, também quanto para os religiosos. Porque Iosef, ele é um judeu, como foi mencionado aqui, então ele poderia estar traindo os religiosos, porque na verdade quem mandou matar Jesus foi a cúpula religiosa.
Então esses homens, assim como mandou matar Jesus, poderia fazer uma carapuça para mandar matar José também, que é o José de Arimateia. E ele se expôs. Irmãos, Paulo diz assim, ó, não me envergonhe do evangelho de Cristo Jesus. Tiver que tomar uma postura no seu trabalho, tiver que tomar uma postura na sua casa, tiver que tomar uma postura perante qualquer lugar, se posture, irmãos, não deixe que ninguém envergonhe a sua fé. Se fala, você está na igreja, eu estou mesmo, você está, estou mesmo, e não tem problema com isso. Perca o cargo, mas não perca o paraíso. Perca a amizade, mas não perca o paraíso, meus irmãos. E José, ele não está nem ali para o cargo de religioso que ele tem. Ele manda e desmanda, só que a cúpula nesse momento está maior, ou seja, o corpo ainda não foi ressurreto. Irmãos, alguém lutaria por alguma coisa morta se não soubesse que um dia viria a vida, irmãos? O cara lutou, se expôs por um corpo morto. Ele se deu por um corpo morto, sabendo o que? É o investimento que eu vou fazer hoje, porque amanhã o túmulo vai se abrir, a pedra vai rolar, e ele não vai esquecer de mim, meus irmãos. Só um louco, irmãos, investiria num corpo morto, só um louco. Eu imagino aqui Pilatos está dizendo assim, pode pegar, já morreu? Já morreu? Você não tem noção do poder das coisas mortas na mão de alguém que está vivo. Já morreu, irmãos? Ele pegou e embalsamou. Sabe o que é embalsamar? O texto diz, na quarta-feira, em que o Nicodemos pegou especiarias caras para embalsamar o corpo de Jesus. Sabe o que é isso? É uma espécie de betume para perfumar o corpo de Jesus. Ele foi perfumado, foi embalsamado, foi guardado no lençol de linho, uma coisa nobre demais. E não sei se você sabe, que você acabou de ler, que José, ele é rico, igual a pessoa que está do seu lado. Não, no mínimo você deveria agora pegar até o zap, fazer amizade agora, entendeu? Deveria fazer amizade agora, porque depois dessa manhã vai dobrar o que ela tem. Então faz amizade agora, pega o contato. E José, irmãos, não estou jogando conversa fora, é uma realidade. Por quê? O texto mostra para a gente que Deus, ele já selecionou esse homem 800 anos antes do fato acontecer. Deus fez ele rico, porque sabia do coração dele para o reino. Sabia do coração dele para o reino. Quando houve uma necessidade de pegar o corpo de Jesus, quem foi lá? Provido de autoridade e riqueza. Só que você vai imaginar que, não sei se você sabe, alguém tem aqui algum jazigo, algum cemitério? É teu? Eu até tinha, mas falei, não é meu não, pode usar, pessoal. É meu não, pode usar. Pode usar. Tem gente que levantou a mão, então vai para lá, irmão, tua casa. O José de Arimateia, irmão, nesses tempos bíblicos aqui, cavar um jazigo na rocha, você tem que comprar o terreno e ainda fazer a escavadura. É coisa de gente rica mesmo. Então ele tinha um jazigo, que era o túmulo onde Jesus foi colocado, e que em Jerusalém, ele é o mesmo até hoje. Um dos fatos originais de Israel é o túmulo de Jesus. É o mesmo em que José de Arimateia cavou. Vai estar lá. Você vai ver que coisa incrível. E ele colocou aquilo que era preciosidade para ele, famílias ricas sempre têm, colocou à disposição do reino. Então eu quero dizer que Deus está te dando coisas, e Deus vai te dar umas coisas, porque quando o reino precisar, não vai lhe fazer falta, de maneira nenhuma. Ele expõe a sua riqueza, expõe a sua casa, ele expõe o seu cargo, tudo a serviço do reino. Então levante a sua mão, por favor, e diga assim: nada do que eu tenho é meu. Eu pensei que era. Diga, mas não é. Diga, o ar que eu respiro não é meu, o corpo que eu tenho não é meu, o dinheiro que eu tenho não é meu, a casa que eu tenho não é minha. Diga, tudo é dele. Não é assim que a gente canta? Tudo é teu? Não é assim que a gente canta? Como é uma verdade? Como que eu comprovo isso? No momento em que Jesus precisa, eu falo: Senhor, o meu canto é uma verdade, está aqui, estou aqui. Irmãos, eu não estou dizendo isso aqui
como um propósito de vocês mensurarem daqui a pouco, no momento, depois da ceia de oferta. Não, eu estou explicando literalmente que excede o culto de hoje. Eu estou dizendo alguém que tem tudo e não é dono de nada, e ele é dono de tudo. O que você tem não é seu, é o que o José de Arimateia apresenta para a gente. Então ele poderia aqui, meu irmão, perder a sua própria vida. E nós precisamos, irmãos, aprender uma coisa: correr riscos que são mais importantes na nossa vida. Estava com uma menina sexta-feira, fui fazer um casamento, e ela disse que pediu para sair do trabalho, porque a patroa dela pediu para ela fazer algo no qual ela tinha que mentir e criar um personagem fictício, alguma coisa estranha. Ela falou assim: eu não faço isso, pode me mandar embora. Irmão, quantos de nós, irmãos, temos olhado mais para o dinheiro do que o propósito da nossa vida? Irmão, você é crente, irmãos. Você é crente, aí você trabalha com teatro, fora, secular. Aí você tem que criar um personagem no qual vai comprometer a você, você vai ser uma pedra de escândalo. Você vai obedecer a sua profissão, irmãos, e vai desonrar a Deus, irmãos? Suponhamos aqui, você é crente, você é um ator, tem que beijar outro homem, você vai fazer isso? Você é uma atriz, vai beijar outra mulher, você vai fazer isso? Não, porque minha profissão, não é uma profissão, isso é uma porta de legalidade para que sua vida venha ladeira abaixo. Tinha um rapaz há muito tempo atrás, que ele estava aqui na nossa igreja, que ele era Mackley, ele mexia, barman, né? Então ele trabalhava numa rede de hotel, muito requisitado na Barra da Tijuca, e ele fazia o tipo de bebida. E ele começou, quem lembra disso é o Guilherme, que está em Portugal, e ele começou a vir para o culto, discipulado, e falou: pastorzão, eu vou largar esse negócio, e os caras lá estão chateados comigo, por quê? Porque toda bebida que prepara, tem que se degustar. E ele falou: a partir de hoje não bebo mais nada. Então ele fazia, se ficou bom, não é um problema. Ele falou: eu não vou beber. Você está entendendo? Então existem algumas coisas, irmãos, que a gente precisa arriscar, irmãos. A gente precisa arriscar. A gente precisa se expor, irmão. Na verdade, carta aberta, irmãos. Precisamos ter uma identidade, irmãos. Senão a gente vai viver no esconderijo até quando, irmãos? Então José de Arimateia, ele se expõe em tudo. Então uma história de José de Arimateia, ela nos ensina o quê? Sobre coragem, repete comigo: coragem, generosidade, solidariedade, humildade, fidelidade e compromisso. Repete tudo. Repete pelo menos o que você entendeu. Coragem, né? Tá certo. Vamos lá, gente, mais alto: coragem, generosidade, humildade, fidelidade e compromisso. Você consegue entender, irmãos, que não é uma canção que criaram agora, tudo que eu tenho é teu? José de Arimateia, ele seria o autor dessa canção. Mesmo não concordando, ele teve o voto. Ele deu o voto para não crucificar Jesus. Mesmo que ele achou que isso era benéfico para ele. Mas na verdade não era. Tinha que acontecer, Jesus tinha que morrer. Mas José de Arimateia, mesmo Jesus morrendo naquela cruz, ele vai lá e se expõe. E Yoséfe, aquele que Deus acrescenta, ele vai lá e diz: me dá o corpo. Me dá o corpo. Está morto, serve para mais nada. Me dá que eu quero. Você sabe muito bem que aquela mulher que quebra aquele frasco de perfume, unge os pés de Jesus, o texto diz que aquilo era muito caro. Imagine para ungir um corpo inteiro. Não era só os pés, era o corpo todo. Era muita grana. Ele pega, embalsa o corpo de Jesus, perfuma, envolve o corpo de Jesus também sobre o lençol e coloca no seu túmulo, que valia muito dinheiro. Alguém investiria em algo morto, irmãos? Alguém investiria em algo sem resposta, se não soubesse o sucesso que era aquilo, irmãos? Às vezes a gente vê uma célula pequena, um trabalho morto, um ministério morto. Todo mundo, na verdade, quer vir quando tudo está pronto, né? Todo mundo. Por exemplo, você tem o amor da sua vida, mas hoje ele não tem a riqueza no qual no futuro ele vai ter. E o mundo de hoje faz leitura o quê? Eu quero um homem rico, eu quero uma mulher rica. Alguém investiria num cara que só tem sonho e precisa de uma oportunidade?
Por exemplo, a Tatiana já está ali, aqui, pastor, investi. Alguém investiria num corpo morto? Alguém investiria, irmãos? O quanto você aposta nas coisas que você diz hoje que não dá certo, falido, tudo? Talvez casais aqui, está dizendo, o meu marido é um corpo morto, invista nele. A minha esposa é um corpo morto, invista nela. Põe uma fragrância, põe os seus valores. Esse homem veio para confundir a nossa cabeça, irmãos. Esse homem veio para botar a gente de cabeça para baixo, cheio de generosidade, cheio de paixão, de afeto, de amor. Pegou tudo que tinha e deu para alguém que... Cadê os discípulos, irmãos? Estão olhando de longe. Cadê aqueles que diziam que ia até o fim? Cadê eles? Cadê eles? Onde eles estão? José de Arimateia está lá. Ele e o querido amado Nicodemos, os dois só, embalsamando o corpo de Jesus e colocando um lugar digno. Qual o lugar que Jesus tem na sua vida? Qual o lugar mais precioso seu, de maior investimento da sua vida? É lá que Ele quer morar. Fique de pé nos seus lugares. Mateus 28, verso 1. Não sai não, pessoal, só para você ficar de pé e fazer essa leitura. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E de repente houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra na entrada e sentou sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago, suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como morto. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, não está mais aqui, ressuscitou. Agora vão depressa e conta aos seus discípulos que ele ressuscitou. Vão adiante de vocês da Galileia, lá vocês o verão. Lembre-se do que ele disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo, assustadas e cheias de alegria, correram e transmitiram aos seus discípulos a mensagem do Senhor. No caminho Jesus a encontrou e cumprimentou. Shalom, irmãs! Elas correram para abraçá-lo e beijaram seus pés. Tem alguém que crê na ressurreição de Jesus aí? Então invista naquilo que você acredita. Reaja aí no seu lugar do tamanho da sua fé. Lição: eu invisto em quem eu acredito. Eu invisto no que eu acredito. José de Arimateia, o investidor de um corpo morto, não tinha valor nenhum. O normal era quebrar as pernas, jogar no cemitério que estava detrás do monte da caveira chamado Gólgota. Mas ele pega aquilo que era desprezível para o mundo, faz um embalsamento e guarda, porque no terceiro dia vai haver ressurreição. Eu quero dizer para você que talvez você entrou aqui com esse corpo morto, sem valor nenhum. Talvez você entrou aqui mortinho para você mesmo, para a sociedade. Não tem mais valor nenhum aos seus olhos. Assim como José de Arimateia investiu num corpo morto, nós como igreja estamos investindo em você. Ligamos ar-condicionado para te receber, fizemos higienização e limpeza do templo para te receber. Hoje temos Santa Ceia que nós fizemos para te receber. Montamos a banda, a orquestra aqui para lhe receber. Tem alguém bem perfumado, cheiroso do seu lado para te perceber, para te receber nessa manhã. Por quê? Porque nós estamos querendo investir em você. Você é o próximo que vai sair desse túmulo fechado. Você é o próximo que terá hoje um valor perante a Deus nessa manhã. Se você entrou aqui afastado, se você entrou aqui desviado, deixa Jesus ressuscitar a sua vida agora. Deixa Jesus te chamar dos mortos agora. Se você está aqui desviado, afastado, sem comunhão com a igreja, sem comunhão com Cristo, se você ainda não entregou a vida para Jesus, eu convido a você a fazer isso nessa hora agora.
para que você possa voltar a ter alegria de volta. Quem é o segundo? Quem é o segundo? Quem é? Deus abençoe, Senhor. Quem é o segundo nessa manhã que vai permitir que Jesus possa ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar a sua vida? Quem é a próxima pessoa, além desse moço, que vai deixar hoje o seu corpo ser embalsamado? Sabe o que é isso, irmãos? Esse cheiro que você carrega vai sair da sua vida, agora vai ter um cheiro de vida, não de morte, um cheiro de esperança. Ou você vai esperar chegar ao estado da putrefação, ou seja, aonde o corpo está numa decomposição, aonde não tem mais jeito. Eu tenho a segunda, bem-vinda, minha jovem. Quem é a terceira pessoa hoje que quer vida? Quer vida. Só se quiser vida, se quiser continuar morto. Para continuar morto é só ficar no seu lugar, tá legal? Agora, se você ouviu essa palavra e viu que o homem foi capaz de investir no corpo morto de Jesus e deu certo, ressuscitou o terceiro dia, hoje o meu convite para você nessa manhã é: tem áreas da sua vida ou você mesmo precisa ser ressuscitado? Se tem, irmãos, é aqui à frente agora o altar, e a gente não vai gastar muito tempo não, tá legal? Temos um culto de Santa Ceia aqui agora, então a chance é sua, a hora é sua, isso mesmo, pode sair do seu lugar. Se você precisa hoje de vida, se você precisa hoje de perdão, se você precisa hoje ter livre acesso a Deus, como foi falado, ou você é aquele ladrão da cruz que vai continuar com a velha vida, parabéns, minha irmã, ou você é esse ladrão arrependido. Cadê? Quantos criminosos estão aqui para pedir perdão nos seus pecados? Bem-vindo, viu? Uma criança, gente, eu fico até constrangido. Uma criança entregando a vida para Jesus, isso é demais, né? Quanto? Ou você é o ladrão que vai continuar com a mesma vida depois desse culto, ou você é aquele ladrão que vai sair daqui dizendo: agora estou com Jesus, agora estou crucificado com Jesus, o meu modelo de vida vai mudar, a minha forma de vida vai mudar. Quantos aqui, irmãos, precisam estar aqui mais à frente? Quantos? Deus abençoe, viu? Quantos aqui precisam vir aqui, meus irmãos? Além dessas 4, 5 vidas que aqui estão, mais alguém? Mais alguém? Mais alguém precisa de um perdão da sua vida, um arrependimento? Mas alguém precisa largar as obras da carne, mortíferas, obras malignas, que só lhe produz morte, tristeza, angústia e dor. Alguém hoje quer ser curado, irmão, de dentro para fora mais? Não mais? Amém, irmãos? Que Deus o abençoe. Os amados irmãos que aqui à frente estão, os 5, sejam muito bem-vindos, viu? A nossa família fica mais alegre tendo vocês aqui como nossos irmãos, tá legal? Põe a mão no coraçãozinho de vocês assim, vamos fazer a nossa oração de confissão e de perdão, tá legal? Diga assim comigo: Senhor Jesus, aqui estou eu, como aquele ladrão, o ladrão arrependido, perdoa meus pecados, as minhas falhas, as minhas culpas. Eu reconheço que tudo que eu fiz foi errado, e a partir de hoje eu te peço, não me tira dessa cruz não, me deixa na sua presença, só não esquece de me levar para o paraíso, Senhor, é para lá que eu quero ir. Deixa eu orar com vocês aqui. Pai, eu estou diante dessas 5 pessoas em que estão aqui confessando publicamente o seu nome aqui na terra, assim como aqueles ladrões foram expostos lá naquele lugar, no Monte Gólgota. Hoje eles estão aqui perante o teu altar, e eles estão fazendo uma confissão pública de fé. Então ressuscita a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, tira todo o espírito da morte, tira todo o vazio do seu coração, preenche agora com teu Espírito Santo, provendo o coração de paz. Traz, Senhor, cura para a alma, cura para o corpo, Senhor. Tira todo e qualquer sofrimento, tudo aquilo que é morte sobre a vida deles, eu determino agora pelo teu nome que saia, meu Pai. Traz a sua vida e a vida em abundância para a vida desse irmão e dessa irmã. Escreva o nome dele e dela no livro da vida, e não deixe que de lá jamais seja tirado. Assim nós choramos em nome de Jesus. Vem cá abraçar os nossos irmãos amados, vem. Tudo que eu tenho é teu.